Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso completo de Química. No módulo 5, estudamos funções químicas inorgânicas e na primeira aula deste módulo estudaremos ácidos diarrênios. Mas o que são funções químicas inorgânicas? Existem 4 principais: ácidos, bases, sais e óxidos. E hoje estudaremos a função ácidos. Função química é um grupo de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes, ou seja, é um grupo de substâncias que, quando reagem na natureza, reagem segundo um padrão, e por isso são consideradas de um mesmo grupo, de uma mesma função química, e inorgânica porque se tratam de moléculas não formadas por cadeias carbônicas. Aí você vê o exemplo de uma cadeia carbônica, uma molécula formada por vários carbonos encadeados. Bem, as moléculas inorgânicas não são assim. Com relação às funções ácido e base, existem 3 definições: as definições de Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. Nas 2 primeiras aulas, nesta e na próxima, se abordará as definições de Arrhenius para ácidos e bases, e as definições de Bronsted-Lowry e Lewis serão abordadas mais para o final deste módulo. Então vamos ao estudo dos ácidos. Os ácidos de Arrhenius estão no estado líquido ou gasoso na temperatura ambiente. Eles apresentam sabor azedo e capacidade de corrosão de alguns materiais, e na natureza geralmente estão dissolvidos em água. Os ácidos de Arrhenius são moléculas polares, pois todos apresentam hidrogênios ligados a um elemento mais eletronegativo através de ligação covalente. Vemos aí 2 moléculas de ácidos representadas através da fórmula eletrônica de Lewis, que mostram os elétrons nas camadas de valências dos átomos. No ácido à esquerda, observamos que o hidrogênio compartilha um par de elétrons com o cloro. No ácido à direita, observamos 2 hidrogênios, cada um compartilhando um par de elétrons com o enxofre que está ao centro. Tanto o cloro quanto o enxofre são elementos mais eletronegativos que o hidrogênio. O elemento mais eletronegativo atrai a nuvem de elétrons compartilhada para mais perto de si, formando uma região de polo negativo em torno destes elementos. Assim, o hidrogênio sempre fica positivamente carregado nos ácidos. O conceito de ligação covalente e polaridade das moléculas é estudado no módulo 3 do nosso curso. Se você ficou com dúvidas, dê uma olhada nas aulas específicas sobre esses assuntos no módulo 3. Vamos estudar agora a reação de ionização de ácidos. Essa reação ocorre quando os ácidos são dissolvidos na água. Devemos lembrar que a molécula de água também é uma molécula bastante polar, com o polo negativo orientado na direção do oxigênio e o polo positivo orientado na direção dos hidrogênios. Assim, quando o ácido é dissolvido em água, o polo negativo da molécula de água atrai o polo positivo da molécula de ácido. Ao ser arrancado, o hidrogênio deixa o seu elétron com o cloro, como podemos ver na imagem. O elétron que estava sendo compartilhado com o cloro agora fica definitivamente com o cloro. Assim, o hidrogênio adquire carga de 1 positivo, pois perdeu o elétron, e o cloro carga 1 negativo, pois ganhou o elétron. O íon positivo de hidrogênio fica ligado ao polo negativo da molécula de água, formando o íon H3O+. Aqui vemos a equação que representa a reação de ionização de um ácido em água. HCl mais H2O formando H3O+, mais Cl-. Agora vamos fazer a reação de ionização para o H2S. Como o H2S apresenta 2 hidrogênios, são necessárias 2 moléculas de água para realizar a ionização completa do ácido. Cada hidrogênio é arrancado por uma molécula de água. Cada hidrogênio, ao ser arrancado, deixa um elétron com um enxofre. Assim, cada hidrogênio adquire carga 1 positivo e o enxofre adquire carga 2 negativo. E, consequentemente, formam-se 2 íons hidrônio H3O+. Aqui está a equação que representa a reação de ionização do H2S em água. H2S mais 2H2O, formando 2H3O+, mais S2-. Aqui vemos as 2 reações de ionização acompanhadas da sua forma simplificada, dentro dos retângulos. Veja que na forma simplificada, colocamos a molécula de ácido, uma seta com a indicação de água em cima, representando a dissolução do ácido em água, e em seguida apresentamos os íons liberados. No caso do HCl, liberam-se os íons H+ e Cl-. No caso do H2S, liberam-se 2 íons H+ e o íon S2-. Note que a quantidade de hidrogênios no ácido determina o número de íons H+ liberados pela molécula e a carga do ânion formado. Como o HCl só tem um hidrogênio, libera apenas um íon H+, e a
carga do ânion Cl é 1 negativo. Como o H2S tem 2 hidrogênios, libera, portanto, 2H+. E a carga do ânion enxofre será 2 negativo. Aqui vamos observar a formação de íons compostos, a partir, por exemplo, do H2SO4. Cada hidrogênio, ao ser arrancado, deixa um elétron com o oxigênio onde estava ligado, liberando-se 2 íons H+, e formando-se um íon composto com o que sobra, SO4, com carga de 2 negativo. 2 negativo, pois cada um dos oxigênios que estavam ligados aos hidrogênios ficou com o elétron do hidrogênio assim que este átomo se desprendeu. Aqui vemos a equação que representa a ionização do H2SO4. H2SO4 em água libera 2 íons H+, e o íon SO4 2-. Assim, na definição de Arrhenius, ácido é toda substância que em água ioniza, liberando íons H+. Aqui vamos ver a ionização do HNO3. Como esta molécula só tem um hidrogênio, só libera um H+. O que sobra é o íon composto NO3 de carga 1 negativo. No H2SO4 temos 2 hidrogênios, portanto esta molécula em água libera 2 íons H+. O que sobra é o íon composto SO4 de carga 2 negativo. O H3BO3 possui 3 hidrogênios, portanto libera 3 íons H+. E o que sobra é o íon composto BO3 de carga 3 negativo. Assim podemos fazer a classificação dos ácidos quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Ácidos que liberam um íon H+ são monoácidos. Se liberam 2 íons, são diácidos. E se liberam 3 íons H+, são triácidos. Devemos ter uma atenção especial nos ácidos de fósforo. Aqui temos o H3PO4, que em água libera 3 íons H+, deixando o íon composto PO4 de carga 3 negativo. Nos ácidos oxigenados, o hidrogênio só ioniza se estiver ligado diretamente ao oxigênio. Ou seja, nos ácidos que apresentam oxigênio, nos ácidos oxigenados, o hidrogênio só vai se desprender da molécula se estiver ligado a um oxigênio. É o caso dos 3 hidrogênios no ácido H3PO4, como se pode ver na imagem. E aqui está a equação que representa a ionização deste triácido. H3PO4 em água liberando 3H+, mais PO4 3-. Mas existem outros ácidos de fósforo que não ionizam todos os seus hidrogênios. No H3PO3, um dos hidrogênios não está ligado diretamente a um oxigênio, mas está ligado a um átomo de fósforo no centro da molécula. Portanto, este hidrogênio não ioniza, apenas aqueles que estão ligados a oxigênios. No caso, vão ionizar 2 hidrogênios, liberando 2 íons H+, e o íon composto HPO3 2-. Aqui está a equação que representa esta ionização. H3PO3 ioniza em água, liberando 2 íons H+, e deixando um terceiro hidrogênio com o íon composto, HPO3 com carga 2 negativo. 2 negativo, pois só 2 hidrogênios ionizaram. Aqui temos o H3PO2. Veja que 2 hidrogênios estão ligados diretamente ao fósforo no centro da molécula, e apenas um hidrogênio está ligado ao oxigênio. Então, apenas este hidrogênio irá ionizar, liberando um íon H+, e deixando o íon composto H2PO2-. Aqui está a equação que representa esta ionização. H3PO2 ioniza em água, liberando um hidrogênio H+, e deixando 2 hidrogênios com o íon composto, H2PO3 de carga 1 negativo. 1 negativo, pois só foi ionizado um hidrogênio. Portanto, o H3PO3 e o H3PO2, apesar de apresentarem 3 hidrogênios, não são considerados triácidos, mas diácido e monoácido, pois só liberam 2 hidrogênios e 1 hidrogênio, respectivamente. Agora vamos aprender como fazer a representação da reação de ionização parcial. Muitas vezes isso é necessário em alguns exercícios. Para isso, vamos representar a ionização dos hidrogênios um de cada vez. Na primeira equação, vamos extrair apenas um hidrogênio, H+. O que sobra é um ânion formado por 2 hidrogênios ligado ao PO4 e de carga 1 negativo, pois até aqui temos um total de apenas um hidrogênio liberado. Agora vamos pegar o H2PO4- e retirar mais um hidrogênio dele. Extraímos mais um H+. Agora sobra um hidrogênio ligado ao PO4 e de carga 2 negativo, pois até aqui há um total de 2 hidrogênios liberados. Por fim, pegamos o HPO4 2 negativo e extraímos o último hidrogênio, sobrando apenas o PO4 de carga 3 negativo, pois agora temos um total de 3 hidrogênios liberados. Vamos falar agora da nomenclatura dos ácidos. Todo ácido começa seu nome com a palavra ácido e seguido por uma segunda palavra que é formada pela raiz do elemento central e um sufixo. Vamos falar primeiramente dos principais ácidos que devem ser conhecidos. Estes ácidos todos levam o sufixo
ico. Então, no HNO3, que tem como elemento central o nitrogênio, o nome será ácido nítrico. No H2CO3, onde o elemento central é o carbono, teremos o ácido carbônico. No H3BO3, onde o elemento central é o boro, teremos o ácido bórico. E assim por diante, com o ácido clórico, ácido sulfúrico, que tem o enxofre como elemento central, ácido fosfórico, tendo o fósforo como elemento central, e o ácido silícico, tendo como elemento central o silício. Estes ácidos você deve conhecer o nome, mas será que você precisa decorar? Bem, isto é uma alternativa, mas também vocês podem lembrar deste velho e conhecido macete. Então, como fazer para lembrar a fórmula molecular dos principais ácidos? Primeiro você precisa lembrar quais são os elementos centrais em ordem, e para isso você vai gravar uma frase: não como bolo claro, só pão sírio. Depois você precisa saber a quantidade de hidrogênios em cada molécula e a quantidade de oxigênios em cada molécula. E para isso você vai gravar duas sequências: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 e 4 vezes 3, 3 vezes 4. Então vamos lá. Não como bolo claro, só pão sírio. A inicial de cada palavra nesta frase remete ao símbolo do elemento central: nitrogênio, carbono, boro, cloro, enxofre, fósforo e silício. Agora, para saber a quantidade de hidrogênios de cima para baixo, você vai gravar a seguinte sequência: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E para gravar a quantidade de oxigênios em cada molécula, você vai memorizar a sequência de cima para baixo: 4 vezes 3, pois os 4 primeiros ácidos apresentam 3 oxigênios, e depois 3 vezes 4, pois os 3 últimos ácidos apresentam 4 oxigênios cada um. Então fica assim: não como bolo claro, só pão sírio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 3, 3 vezes 4. Fazendo isso, você pode lembrar mais facilmente quais são os principais ácidos, qual é a fórmula química destes ácidos, qual é o seu nome, todos eles terminados com o sufixo ico. Mas o sufixo pode ser alterado dependendo da quantidade de oxigênios em cada ácido. Se, por exemplo, em relação aos ácidos principais, a fórmula do ácido apresentar um oxigênio a menos, então a sua terminação será oso. Assim, se o HNO3 é o ácido nítrico, o HNO2, que tem um oxigênio a menos, é o ácido nitroso. E veja que isso acontece com todos os ácidos nessa tabela. O HClO2, que é o ácido cloroso, ele tem um oxigênio a menos que o HClO3, que é o ácido clórico. O mesmo com o ácido sulfuroso, que tem um oxigênio a menos que o ácido sulfúrico, e o ácido fosforoso, que tem um oxigênio a menos que o ácido fosfórico. Agora, se em relação aos ácidos principais o ácido apresentar 2 oxigênios a menos, vamos manter o sufixo oso, mas vamos adicionar um prefixo hipo. Então, como você pode ver aí, o HClO ele tem 2 oxigênios a menos que o ácido principal HClO3. Assim, vamos adicionar o prefixo hipo antes do radical do elemento e manter o sufixo oso, ácido hipocloroso. E o mesmo para nomear o ácido hipofosforoso, que tem 2 oxigênios a menos que o ácido fosfórico. Agora, se o ácido não tiver nenhum oxigênio, então o seu sufixo será hídrico. É o caso do HCl, ácido clorídrico, e do H2S, o ácido sulfídrico. E, finalmente, se em relação aos ácidos principais o ácido tiver um oxigênio a mais, vamos então manter o sufixo ico e acrescentar um prefixo per. É o que acontece com o HClO4. Veja que ele tem um oxigênio a mais que o HClO3, que é o ácido clórico. Logo, o nome do HClO4 será ácido perclórico. Assim, podemos falar da classificação dos ácidos quanto à presença ou não de oxigênio na molécula. Os hidrácidos são os ácidos que não apresentam oxigênio na sua fórmula química. E os oxiácidos são os ácidos que apresentam oxigênio na fórmula química. Os hidrácidos sempre levam a terminação hídrico em seu nome. Já os oxiácidos podem levar a terminação oso ou ico nos seus nomes. Tudo vai depender da quantidade de oxigênios nas moléculas. E fechando, vamos falar dos ácidos halogenados. São os ácidos cujo elemento central é um halogênio, ou seja, elementos do grupo 17 da tabela periódica. São eles flúor, cloro, bromo e iodo. Vemos aí todos os ácidos de cloro: ácido clorídrico, ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico e ácido perclórico. Se por acaso em uma questão você encontrar um ácido que tenha como elemento central não o cloro,
mas o flúor, o bromo e o iodo, você vai utilizar as mesmas regras que para o cloro, apenas vai substituir o elemento central por um desses elementos. Assim, apenas substituindo o flúor pelo cloro nas fórmulas, obteremos aí a fórmula do ácido fluorídrico, do ácido hipofluoroso, fluoroso, fluórico e perfluórico. E, finalmente, não vamos deixar de falar do ácido cianídrico, um hidrácido muito importante e que em água ioniza liberando um íon H+, e o ânion Cn-. E por hoje é só, pessoal. Revejam esta aula, façam os exercícios e até a próxima!